Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 10 e 11 do livro Deixe-me Viver. Mas já contando que você já deixou o seu apoio, compartilhando o canal, deixando o seu like, vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos 8 e 9, vimos que nem todos os espíritos abortados podem ser socorridos. Alguns desses espíritos colam-se no centro de força básico de sua mãe, causando sérios problemas para a mulher. Rebeca, a mulher que havia aceitado ser mãe do espírito Jonas, estava a ponto de abortá-lo. Ela já estava no 3º mês de gravidez. Rebeca já se encontrava na sala de espera de uma clínica de aborto. Foi quando Luiz Sérgio se fez presente para Rebeca e pediu-lhe que deixasse seu filho nascer. Foi quando a enfermeira perguntou-lhe por que ela estava falando sozinha. Ao não vê-lo mais, Rebeca se assustou e desmaiou, e assim Luiz Sérgio conseguiu evitar o aborto. Percebemos o quanto o trabalho de desobsessão é importante em um centro espírita. Vimos o caso de uma mulher que entrou no centro espírita, urrando, gritando e chorando. Os médiuns e os espíritos da casa perceberam que em cada roda energética desta mulher surgiam minúsculas figuras e estas iam se alongando deformadas. Luiz Sérgio perguntou à irmã quem eram tais companhias e por que esses espíritos estavam obsediando a mulher. E foi-lhe explicado que estes obsessores eram os rejeitados, que estavam se vingando da aborteira. Agora que você se lembrou dos capítulos anteriores, vamos para os próximos capítulos. Capítulo 10. Médiuns, obreiros de Jesus. Recordei-me de Nari, Jacó e Honor, louvando a casa espírita, que dedica um dia da semana para o tratamento da desobsessão. O que se deve evitar é grupo de estudo mediúnico fazendo o trabalho desobsessivo, com dirigentes sem preparo. O estudo mediúnico é necessário ao médium, pois este tem de conhecer o mundo dos espíritos. Os espíritos que são trazidos até os grupos mediúnicos não são obsessores. A espiritualidade não coloca espíritos por demais cruéis diante de um aprendiz. Engana-se quem imagina que receber obsessor desenvolve médium. Há nas escolas de médiums equipes preparadas para atuar nesses grupos. Doentes são levados, sim, mas obedecendo a uma disciplina espiritual. Tais grupos podem socorrer suicidas recém-desencarnados, espíritos perturbados que não são obsessores. Para tais casos, existe um dia da semana dedicado à cura desses irmãos, que não pode ser realizado com médiuns iniciantes. Volto a frisar, doente não é obsessor. Espírito sofredor não é espírito trevoso. Aconselho a quem dirige um grupo mediúnico tomar certos cuidados. O espírito que está atuando sobre o médium iniciante já passou pela portaria da casa e se ali está, é porque se encontra internado no pronto-socorro de Jesus. Se a sua casa possui um trabalho de desobsessão semanal, os encarregados espirituais não vão se servir de isolados grupos com pessoas sem preparo. Cuidados devem ser tomados. Não é justo um médium gritar e se retorcer, dizendo-se incorporado com um obsessor, e um doutrinador usar palavras duras para com um espírito doente que ali está buscando a cura para as suas chagas. Na mediunidade do futuro, não mais veremos tais tristes fatos. Os dirigentes se conscientizarão da responsabilidade de elucidar alguém que está chegando à doutrina. Como sabemos,
São muito poucos os médiums inconscientes. Sendo consciente o médium, ele tem de ter certeza que parte de uma inteligência é a manifestação que se opera nele. O que mais se vê hoje em dia é médium buscando os fenômenos e não o conhecimento. Ao invés de trabalhar mediunicamente sem segurança, é muito melhor conscientizar o médium a não ter pressa. O homem de caráter serve de várias maneiras e em uma casa espírita, serviço é o que não falta. Vamos cooperar com os trabalhos da casa, principalmente no tratamento da obsessão, onde milhares de pessoas buscam socorro. No dia reservado a esse trabalho, o vidente pode observar os pátios repletos de espíritos sofredores, ali levados pelos encarregados. Nesses dias, a casa muda de aspecto, toda ela é preparada. Dos departamentos de socorro, chegam abnegados espíritos, trazendo o seu amor e as suas experiências. Toda a casa se transforma num hospital de doentes mentais. As paredes ganham filtros poderosos e chapas energéticas que protegem os doentes, os enfermos, enfim, todos os que ali se encontram. Por isso, foi escolhido pela espiritualidade maior um dia para tal socorro, que merece de todos os espíritos superiores respeito e carinho. É muito necessário esse trabalho, e feliz da casa que bem o realiza. Bom seria se todos os centros espíritas tirassem os doutrinadores dos grupos de desenvolvimento e concentrassem em um único dia o trabalho destinado à desobsessão. Sabemos nós que a casa, possuindo um dia especial para esse tipo de assistência, contará sempre com espíritos capacitados, verdadeiros técnicos no assunto. Os que gostam de doutrinar espíritos sofredores devem ser aproveitados para elucidar e doutrinar encarnados que buscam a casa espírita e precisam reformular o seu interior, porque o obsessor busca aquele que pensa igual a ele. Terminado o tratamento, o doente deve ser conduzido a uma escola de evangelização, onde doutrinadores, que antes trabalhavam nos grupos tentando doutrinar obsessores, agora terão a tarefa de ajudar o homem a melhorar-se. Tentar doutrinar obsessores é louvável. No entanto, quando levados aos trabalhos de desobsessão, onde o médium não tem uma ligação direta com eles, são doutrinados por espíritos acostumados a este trabalho, espíritos estes de elevada condição moral. O encarnado está mais sujeito aos deslizes da vida física e o obsessor, via de regra, bastante inteligente, ao descobrir falhas no doutrinador encarnado, procura vingar-se dele, acompanhando-o até seu lar, levando-o à desarmonia. Hoje, na Universidade Maria de Nazaré, encontramos dirigentes de centros espíritas em desdobramento através do sono. São eles orientados para o perigo que vem ocorrendo com determinados grupos que invocam obsessores, para desenvolver a mediunidade daqueles que estão chegando aos centros, muitas vezes julgando que a dor de cabeça, as doenças, as desavenças familiares são decorrentes da falta de desenvolvimento mediúnico. Os grupos de educação mediúnica terão espíritos de escola para treinar os médiuns, e todos esses grupos darão socorro aos recém-desencarnados. Tal a procura dos socorristas por grupos disciplinados. Podem ser tentadas a psicografia, a psicofonia, a vidência, mas acima de tudo é imprescindível conscientizar o médium de que ele é um operário da obra de Jesus, com a obrigação de respeitar as verdades divinas e dar a mão ao seu semelhante. O bom médium não é aquele que possui vários dons mediúnicos, mas o que não brinca com o Espírito Santo. Se o médium apresentar uma faixa moral respeitável e o dirigente o conhecer muito bem, depositando nele real confiança, será aproveitado na casa. Os conhecedores das obras básicas formarão um grupo semanal,
onde se estudará e buscará a instrução dos espíritos orientadores da doutrina espírita no Brasil. Os dirigentes de um centro espírita não podem se aposentar. Precisam frequentar grupos semanais, onde se faz a ligação com o alto e onde os orientadores espirituais da casa os manterão cientes do que se passa em todo o centro. Nesses grupos, o estudo da doutrina é sublime e os dirigentes podem também aproveitar para analisar as recentes obras psicografadas, para bem orientar os frequentadores da casa, evitando o que vem ocorrendo, um iniciante espírita misturando as religiões, lendo de tudo e tirando conclusões erradas, fazendo uma verdadeira salada, onde o tempero é um vinagre chamado ridículo. Temos compromisso para com aqueles que batem à porta da casa espírita. Portanto, devemos criar departamentos com pessoas humildes, aptas a apresentar aos que chegam Deus, Cristo e caridade, que venham a ser os mandamentos das leis de Deus, a evangelização dos espíritos e a doutrina espírita, reformulando o homem para viver como encarnado, mas consciente da vida espiritual. Sem Deus não existe respeito, sem Cristo não existe humildade, sem caridade não existe salvação. Portanto, espíritas, não vamos matar os profetas, expulsá-los ou ignorá-los. Vamos tentar compreender o que o Evangelho nos narra e, diante de qualquer dúvida, abraçar Jesus e compreender Kardec. O Espiritismo é um farol a apontar o caminho. A doutrina é a raiz, o espírito, a árvore, os frutos, os exemplos da caridade. A doutrina é Jesus em ação. Sem doutrina espírita, o médium é um pote sem água. A doutrina esclarece ao homem a razão da vida e por que devemos respeitá-la. Um homem que brinca com a doutrina espírita, longe se encontra de si mesmo. Bendita luz que deu vida aos meus olhos espirituais. Eu, ao recordar os amigos, me vi na obrigação de louvar a Deus, por ter um dia deixado Jesus vir à terra e ele nos ter prometido o Consolador, que hoje seca as lágrimas e leva a criatura a Deus. Bendito Allan Kardec, que fez adormecer em si o homem letrado e famoso, e fez surgir o homem verdadeiramente espiritualizado, que não temeu a crítica nem a pobreza. Tornou-se um digno filho de Deus, trabalhador da espiritualidade superior na terra. Toda a espiritualidade louva o codificador, porque devido à sua inteligência, hoje o homem tem consciência de que é preciso esforçar-se para se ver livre da ignorância do materialismo. Graças às suas obras, os médiuns não são mais chamados de feiticeiros, mas sim de obreiros de Jesus. Enquanto tiver permissão, tocarei neste assunto tão sério, mediunidade, esperando que através dos meus livros possa eu fazer alguém feliz. E nada infelicita mais um médium do que a insegurança. Capítulo 11. Nova oportunidade. Voltando ao plano espiritual, buscamos novamente a colônia dos rejeitados, e desta vez fomos levados até a ala dos recém-chegados. Antes de entrar na enfermaria, recebemos passes reequilibrantes e vestimos uma roupa especial. Olhando aqueles fetos, formas diminutas, meu coração chorou. Que triste quadro! Alguns se encontravam protegidos por mínimas incubadoras, até do tamanho de uma caixa de fósforo, recebendo luz, trancafiados em um perispírito reduzido. Víamos espíritos quase dementados, porque seus pais os rejeitaram, mandando-os de volta. É como se fizéssemos um pedido pelo reembolso postal e, ao chegar à encomenda, nós a devolvêssemos. Para remetê-la, foi preciso embalá-la muito bem, e agora era isso o que abnegados espíritos estavam tentando fazer, desempacotar o filho rejeitado. Uns
Ao receberem os primeiros socorros, recuperam-se. Outros julgam que permanentemente diminutos terão uma nova oportunidade. Enquanto isso, os pais e os médicos irresponsáveis estão em outra. Mas a vítima geme de revolta nas inúmeras incubadoras das maternidades espirituais. Chegamos perto de um lindo e forte bebê. O aborto fora realizado estando ele com 5 meses de vida fetal. Este espírito foi muito machucado. Juntamente com ele desencarnou a mãe, mas ela não se encontrava ali. Por mais que os médicos tentassem despertar-lhe a consciência, ele relutava. Encontrava-se na posição fetal, quase imobilizado. Ficava horas e horas chupando o dedo. Triste caso. A mãe, uma jovem de 16 anos, gemia com a dor do remorso. Interrompeu não uma vida, mas várias. Com seu ato impensado, rasgou inúmeras folhas do planejamento divino. E o pior é que isso está acontecendo a cada minuto. Fitávamos condoídos aquelas formas humanas resguardadas da fúria do homem, mas em cada um daqueles corações encontrava-se plasmado um rosto de mulher que, por falta de amor, os havia rejeitado. Fui saindo devagar. No meu coração estava uma coroa de espinhos de tristeza por tantos absurdos praticados por pessoas sem fé e sem caridade. Os jovens estão cada vez mais livres, mas, à medida que se soltam em libertinagem, vão ficando presos de remorsos e dores. Se o homem apalpasse o seu corpo e buscasse nos seus antepassados a verdade da vida, veria que não somos, quando encarnados, mais que um amontoado de ossos cobertos de albumina e fibrina. A carne que aloja nossa alma um dia terá de se decompor, por mais que seja ela embelezada e tratada. Não suportará o passar do tempo, a sua composição de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, nada é diante do espírito criado por Deus, composição divina retirada do universo. Se o homem se autoanalisasse, não bateria tanto a cara na porta do sofrer. É ele quem planta o seu próprio infortúnio. Em recolhimento no jardim, ainda conservava gravada em minha mente cada cena daquela enfermaria. Dementes criaturas, recebendo cuidados espirituais dos espíritos abnegados, enquanto os seus algozes já se preparavam para novos crimes, sempre interferindo no plano de Deus. O materialismo nem por um momento permite que sejam trocadas as suas consciências. A doutora Isis aproximou-se de mim e eu indaguei. Será que não existe um modo de gritar para o povo? Pare, não ultrapasse a risca divina. Poucos terão outras oportunidades. Não fique assim, Sérgio. Tudo terá fim um dia, principalmente a falta de respeito às leis de Deus. Os outros companheiros ligaram-se a nós, e dali rumamos ao anfiteatro, onde um irmão, que comandava uma falange de socorristas, discorria sobre o aborto. Nas clínicas aborteiras, as suas equipes trabalhavam sem cessar, estudando o porquê de os homens ainda possuírem a coragem de matar um inocente feto. Alojado em minha cadeira, pensava: já imaginou se todas as mulheres tivessem a ideia de abortar? Triste fim da humanidade. A seguir, entrou um médico encarregado do socorro aos rejeitados. Cumprimentou a plateia, e esta se iluminou com a luz da sua bondade. Esse espírito trabalha sem parar em prol daqueles que tiveram a viagem interrompida. Olhei-o com amor e pensei: que bom seria se todos fossem iguais a você. Infelizmente, há homens e homens. Iniciou a preleção. Irmãos em Cristo, Deus, na sua plenitude de bondade, cria incessantemente e povoa um universo.
O homem ganhou de Deus a vida e por ela terá de lutar. A vida é eterna, indestrutível, por ser obra divina, mas ela é dividida em etapas. Primeiro, passamos por vários estágios e ganhamos o paraíso, que é o universo. Em cada reino, o espírito adquire tendências que não podemos ainda chamar de experiências. Depois, levado é até o esclarecimento. Continua a escalada, sempre amparado por Deus, através dos seus ministros. Ao sair do reino animal, alguns homens não se despojam de alguns elementos desse reino, mas não se justifica, já no mundo hominal, o homem alimentar as reações de um irracional ou proceder como se ainda o fosse. Não mais se justificam suas atitudes grosseiras. Ao passar de um reino para o outro, o homem conheceu o paraíso e recebeu de Deus esclarecimentos sobre a perfeição. Portanto, quando erra, erra por vontade própria, não por ignorância. Deus, matematicamente, planejou a vida do ser nas suas escaladas evolutivas. Culpar Deus pelos fracassos é fácil. O difícil é assumir que somos seres sem conhecimento, sem Deus, fracos, covardes e inseguros, que precisam bater por medo de apanhar. A covardia do homem o leva a temer os fatos da vida sem enfrentá-los. Ao primeiro fracasso, vira as costas para as verdades e se cobre dos andrajos da incompetência e vai assassinando os sonhos e as esperanças dos seus companheiros, não se importando com as consequências, que são terríveis quando abusamos do livre-arbítrio. Por que o homem tira a vida de seu semelhante? Porque dentro dele a morte faz morada. Por si só ele é um morto, quando nada espera da vida após vida, por julgar a vida espiritual apenas um linguajar dos religiosos. Parece que é um ser privilegiado. Vai sempre obtendo vantagens e se inflando de orgulho, egoísmo e vaidade, até que a combinação do oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono e outros componentes, chamada carne, volta ao pó, e ele se vê nu e perdido em um mundo que fez de tudo para ignorar. Assim mesmo será orientado, mas a sua casa mental registrou episódios marcantes, pela dor que ele multiplicou sobre o planeta. O ranger de dentes será terrível. O grito de socorro será abafado pelos fluidos do seu próprio espírito. Fluidos estes pesados de egoísmo e de maldade. Deus é mau? Pergunto. Claro que não. Temos asas e as cortamos. Preferimos os pés chumbados na matéria do egoísmo e da vaidade, e nada fazemos pelo nosso crescimento. Agora, que fazer? Continuou o orador. Chorar pelas oportunidades relegadas pelo nosso orgulho? Será mais fácil ouvir a Deus e andar certo. Ele nos ofertou o decálogo e nos pede: não mate, não roube. E quem pratica o aborto não só mata covardemente, como rouba o direito de um espírito viver na carne, direito que todos os falidos têm. Ninguém vem ao corpo físico fazer turismo. Cada ser vem ao plano material em busca do remédio da evolução para o seu espírito. Por que lhe negar o direito da vida uterina, primeira infância, adolescência, idade adulta? Por quê? Apenas porque queremos matá-lo, vemo-nos livres deles? Não, meus irmãos, 1000 vezes não. Ninguém pode tirar a escada da evolução dos pés de um espírito falido. Quando ele tomba, nós tombamos juntos. E queira Deus que o homem pare, mas pare mesmo, com esta ideia de matar uma criança que implora para nascer. A criança não vem à terra somente para enfeitá-la. Ela traz para cada homem uma estrela de luz e esperança, e ninguém tem o direito de apagar esta chama de vida. Se em vários países a mulher tem o direito de matar,
possui também o de arcar com as consequências desse ato. Bom trabalho. Terminadas as palestras, voltamos à colônia dos rejeitados. Procurei irmã Rosália e, junto a ela, percorri os belos jardins floridos, mas sem antes notar que seus imensos olhos azuis estavam mais belos, combinando com seu camisolão, também azul. Suas lindas tranças cor-de-mel davam-lhe um ar divino. Sentindo-se analisada, falou: Obrigada, Luiz Sérgio, pelo olhar de carinho. Irmã, parece uma santa. É muito bonita. Bondade sua. A beleza que julga ver em mim está no seu coração. Mas por que o irmãozinho está tão triste? O aborto, irmã, é um crime cruel. E como os homens o ignoram? É verdade, Luiz Sérgio. As autoridades fingem ignorá-lo. É mais fácil. Venha comigo. Vou levá-lo a conhecer uma bela criança, Mariana. Caminhamos até o chalé 8, onde as tias cuidavam de Mariana, que estava em preparo reencarnatório. Ao ver Rosália, correu ali abraçar, e as duas conversaram muito. Rosália tentava convencer Mariana a reencarnar, mas esta dizia: Para que, senhora, se os meus pais não me querem? Já tentei 2 vezes, mas agora será bem recebida, acredito eu. Espero, irmã Rosália. Mariana nos deixou. Tinha de submeter-se a tratamentos necessários ao seu retorno à carne. Posso ficar aqui para acompanhar a volta de Mariana? Sim, irmão. Teremos prazer em tê-lo conosco. Ali mesmo, no chalé, iniciou-se a preparação da descida de Mariana. À noite, durante o sono, seus pais, Roberto e Tatiana, eram elucidados sobre o compromisso encarnatório, e Mariana, todas as vezes que tinha de abraçar os pais, recordava os 2 momentos cruéis, quando o aborto lhe negou a vida física. Por isso, relutava em abraçar os futuros pais, chegando a perguntar: por que me querem agora, se antes tanto mal me fizeram? Tatiana respondeu: Antes não podíamos ter filhos, estávamos estudando. Agora temos estabilidade financeira para recebê-la. Mas Mariana não acreditava nos futuros pais. Temia sofrer novamente. E assim, a nossa equipe acompanhava a luta daqueles espíritos. Mariana ia retornar ao corpo físico, e seus pais a aguardavam ansiosos. Enfim, chegou o dia, tudo certo. Nós éramos só emoção, principalmente quando Mariana foi ligada pelos construtores divinos ao útero de Tatiana. Esse grande guardião a escolheu com tal carinho que até os encarregados deste belo trabalho sentiram-se intrusos. Agora era o corpo físico de Tatiana que iria abrigar o corpo perispiritual de Mariana e, junto a ele, iniciar a criação de um novo corpo físico. A forma reduzida de Mariana já interpretava o perispírito de Tatiana. Iniciara-se a grande jornada. Todo este trabalho era seguido de perto por excelentes técnicos da reencarnação. Mariana alojara-se no útero materno e seria alimentada por Tatiana. A forma diminuta de Mariana era o modelo para o seu futuro corpo carnal. A máquina física da mulher possui elementos tão valiosos que ela deveria sentir-se uma deusa, a deusa da reprodução. Infelizmente, muitas mulheres não se conhecem, julgam que os órgãos genitais são os órgãos do prazer somente. Um dia, a mulher vai se conhecer melhor e se fazer respeitada. Voltamos a olhar o corpo reduzido de Mariana no interior do valioso útero materno. Ele guardava com carinho a minúscula forma, e desde o momento que esta se alojou nele, foi recebendo as energias necessárias para o seu crescimento intrauterino. Observando a parte física, presenciamos o molde começando a tomar consciência. Era o físico que estava sendo formado,
graças ao poder do Criador. Na volta de Mariana, compreendemos a bondade de Deus. Ali, naquele pequeno corpo, encontrava-se uma chama de vida e, graças a ela, logo estaria em condições de recomeçar. O espírito não retroage, mas a forma física, sim, e Mariana voltou a ser infinitamente pequena para galgar a glória do renascimento. Meu Deus, que maravilha! Exclamei extasiado diante do milagre da vida. Desde o instante do ligamento, o corpo de Tatiana fornecia os elementos necessários ao corpo e ao espírito de Mariana, e o embrião, todo iluminado, iniciava uma longa caminhada. Realizada a sublime ligação pelos técnicos divinos, nada mais nos prendia ali. Retiramo-nos. Como acompanhar esta gravidez? Será que Tatiana não vai abortar novamente? Perguntei à doutora Isis. Acho que não. Ela e o marido esperam ansiosos a chegada de um filho. Mas ela já praticou o aborto. Sim, mas agora é diferente, pois aguardam ansiosamente essa gravidez. Irmã, como o ser encarnado desconhece o transtorno que ele causa à espiritualidade quando pratica o aborto? É mesmo. Poucos possuem a sensibilidade para compreender o valor da vida. Deixamos a casa de Tatiana e aproveitamos para prestar auxílio nas casas abortivas, que são verdadeiros matadouros. Quem pratica o aborto terá de pagar ceitil por ceitil. Estávamos trabalhando, quando chamados fomos até a espiritualidade. Na colônia dos rejeitados, a doutora Isis nos esclareceu. Luiz Sérgio, precisamos prestar auxílio a Tatiana, pois ela está em vias de abortar. Ela não quer a criança? Interroguei apreensivo. Não é isso, irmão. Devido a violênciados 2 abortos anteriores, o cordão umbilical está apresentando um quadro que pode dificultar o andamento da gestação. Iremos em auxílio a Tatiana e recordei que a sua equipe de estudos talvez desejasse estar presente. Obrigado, irmã. Serei eternamente grato. E assim fomos para a casa de Tatiana, onde a encontramos muito bem com sua gravidez no 5º mês. Quando Tatiana se deitou, os médicos aproveitaram para prestar socorro. E qual não foi a minha surpresa ao constatarem que no cordão umbilical havia um nó, impedindo a circulação do sangue, portanto, prejudicando o desenvolvimento da gestação. Com grande conhecimento e habilidade, foi o cordão afrouxado pelos médicos, voltando ao normal. Mas a doutora Ellen falou a Isis. Agora impedimos, mas o cordão umbilical de Mariana foi atingido nos abortos anteriores, sendo esta a causa deste nó cego. O cordão umbilical está dilatado, bastante flexível, e quando o feto se movimenta, pode ocorrer um nó. Explique-me, doutora, solicitei à irmã Ellen. No momento do aborto, o feto se debate, desesperado, e nessa luta, o cordão tenta protegê-lo e se dilata. Numa nova gravidez, ele apresenta esta anomalia, que põe em risco a gestação. Mas também pode ocorrer com mulheres que não praticam o aborto. São crianças que não desejam reencarnar e, no esforço para se desprenderem do físico, afrouxam o cordão e este pode sofrer os chamados nós cegos, muito raros de acontecer naquelas que nunca abortaram, porém com certa frequência em mulheres que já passaram por essa experiência. Olhei Mariana no útero de Tatiana e fiquei contente por Ellen ter desfeito o nó umbilical, que poderia interromper a gestação. Será que não ocorrerá novamente? Esperamos que não, e se acontecer, queira Deus, cheguemos a tempo. Dali saímos, e com o coração repleto de preocupação, pedi a Deus por Tatiana e Mariana. Desejo, Senhor, vê-las unidas como mãe e filha. As lágrimas acariciavam meu rosto, mas o meu espírito confiava no poder de Deus.
Continua no capítulo 12. Até lá!